Um dos grandes desafios das empresas é lidar com as pessoas, até porque são elas as geradoras de resultados ou mesmo causadoras de prejuízos, principalmente por desvios de comportamento. Pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre fraudes nas organizações. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é fraude ou fraudes nas organizações. Esse tema ele vai ao encontro do tema que nós falamos semana passada sobre ética, mas ele complementa alguns pontos. Para isso, eu convidei o consultor, sócio da S2 Consultoria, que é o Mário da Silva Júnior. Tudo bem, Mário? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui. Na verdade, a pergunta que eu começo fazendo aqui assim, é comum, é mais constante ou comum nas empresas as fraudes acontecendo do que a gente imagina? Sim, Paulo, é mais comum do que a gente imagina. Para você ter ideia, 70% das empresas aqui no Brasil já sofreram algum tipo de fraude. Por mais que a empresa tenha controle, processo, procedimento, um código de conduta, um código de ética atuante, um canal de denúncia, por mais que isso tudo esteja numa política de governança, de compliance, a decisão de cometer a fraude ou não cai sempre no fator humano. E o que a gente nunca gosta de descartar é o fator humano nas organizações. Então a empresa ela tem que sempre tratar o fator humano. Porque a fraude ela não acontece só por uma questão financeira, ela pode acontecer também por status. Pode acontecer por um desejo que a pessoa tem de mostrar uma qualidade que ela na realidade ela não tem. A gente teve uma vez um caso em que um funcionário da área de tecnologia da informação, ele vivia à sombra que o chefe dele dizia que ele não era um bom profissional. E ele queria mostrar que ele poderia ser um hacker. Então, o que ele fez? Para provar que ele era um hacker, ele copiou toda a caixa de e-mails do presidente da organização e vendeu essa caixa de e-mail. Não vendeu por um valor alto, mas o que ele alegou para a gente foi o seguinte, olha, o valor me ajudou, mas não era um valor que resolveu a minha vida, mas o que eu queria mostrar para o meu chefe é que eu realmente pertencia a uma comunidade de hackers. Ou seja, então não tem nenhuma empresa que está totalmente blindada. O que a gente acredita é que esses controles, esses procedimentos, código de ética, código de conduta, uma política de compliance eficiente ajudem muito. Mas a decisão de cometer a fraude cai sempre no fator humano. E aí, por isso que a gente sempre luta pelo desenvolvimento do fator humano. Então, e aí, bom, primeiro esse dado que você falou de 70% é Brasil, né? É Brasil. E eu vou falar aqui, vou chutar, isso do que se sabe, né? 70%, se o número é 70%, é do que se sabe que faz a fraude. Imagina aquilo que não sabe, que não tem conhecimento, porque algumas empresas não têm esse nível de controle para medir a questão da fraude. Né? O que foi efetivamente reconhecido, mas muitas vezes você descobre um pedaço da fraude e a empresa ela acaba aceitando aquilo como o caso foi resolvido, mas muitas vezes você encontrou um pedaço, mas tem muito mais outras coisas que podem ser descobertas. Por isso que numa situação de uma investigação de uma fraude, a gente sempre recomenda, você está olhando uma fraude específica, mas tenha em mente que antes dessa fraude ou em paralelo podem surgir outras fraudes cometidas pelo aquele mesmo funcionário, aquele mesmo colaborador que teve essa ideia por alguma razão que a gente ainda não conhece. Então, a fraude pode acontecer de que forma? Ela pode acontecer em relação à própria empresa e parceiros, da empresa como fornecedor e tal, mas que tipo de fraude a empresa pode ser acometida, por exemplo? Por exemplo, uma empresa que lida com mercadorias, os funcionários eles podem desviar mercadorias, podem desviar patrimônio da companhia, podem desviar matéria-prima, eles podem desviar reembolso de despesas internamente. Tudo internamente. Superfaturar um reembolso. Superfaturar um reembolso. Hoje em dia você entra num táxi ou vai num restaurante, o taxista ou o dono do restaurante ele pergunta qual o valor que você quer colocar na nota. Né? Olha, e que incrível, que a gente está falando de ética semana passada com o Renato e se fala assim, a questão do comportamento, né? O próprio pessoa que vai emitir a nota, o recibo, te pergunta o valor. O valor. Aí quando eu me perguntei, eu falei assim, o valor que eu gastei. Ou quando não oferece, você quer ter uma nota em branco, um recibo em branco para você usar numa outra oportunidade. Então isso é uma coisa que tá comum na sociedade e as pessoas elas têm que ter a capacidade de resistir a isso. Porque dilemas acontecem todo dia. Você está numa negociação, vem um fornecedor, te oferece um brinde, te oferece um presente, te oferece uma viagem, um camarote para você passar o carnaval. Você está numa negociação de um curso,
para a tua equipe e ele te oferece uma participação gratuita. Então, a pessoa está o tempo todo exposta a dilema. E ela tem que saber como lidar com esse dilema e lidar da melhor maneira que traga benefício para a companhia e não prejuízo. E a questão do achar normal, né? O que é normal se fazer numa área não quer dizer que isso seja ético, que seja correto, né? O que você falou, por exemplo, oferecer uma bolsa para um curso, oferecer comissão para um síndico do prédio, né? Isso acontece normalmente, mas isso é, por exemplo, contra a lei, no caso do síndico, é contra a lei, isso é suborno. Sim. Né? Ou no caso de uma pessoa do RH que aceita uma vaga a mais um curso para que ela tenha um benefício próprio. Então, isso é um benefício próprio. E muitas vezes o que acontece? A pessoa ela acaba buscando mecanismos para justificar o seu ato. A gente teve um caso muito interessante que a pessoa ela desviava dinheiro da companhia. Começou fazendo isso há 3 anos, fazia pequenos depósitos direto na conta dela. E uma das maneiras dela justificar esse ato, o que ela fazia? Ela emprestava dinheiro para os funcionários da própria empresa. E muitas vezes os funcionários não devolviam o dinheiro para ela, mas era uma maneira que ela tinha de atenuar essa pressão que ela tinha sobre ela. Porque ela sabia que ela estava fazendo uma coisa errada, mas ela se justificava de 2 maneiras. Uma, eu trabalho muitas horas, fico até tarde. Inclusive ela manipulava o reembolso de táxi, ela não tinha direito a pegar táxi, mas ela pegava táxi e lançava na própria demonstrativa de despesa da companhia. E a outra maneira era essa própria questão, olha, eu estou emprestando dinheiro para os funcionários da empresa, o dinheiro não está ficando para mim. E muitas vezes os funcionários não devolviam o dinheiro para ela. E aí era uma maneira de aliviar essa pressão que ela estava sentindo, porque ela não era uma pessoa desonesta na essência. E falar eu mereço, porque eu estou me dedicando, dou sangue para a empresa. Dou sangue para a empresa, eu fico muitas horas aqui. Ou seja, existe uma descompensação na política de contratação ou de trabalho dela e ela justifica isso com um ato ilícito. Sempre, é muito comum isso, a pessoa buscar um mecanismo para justificar e conseguir lidar com essa pressão, porque o ser humano ele não gosta de cometer uma coisa errada, a pessoa sente vergonha, ela sente aquela sensação, a qualquer momento isso pode ser descoberto, um telefonema num horário diferente do que é habitual, a pessoa pensa, será que descobriram alguma coisa que eu fiz? Então ela começa a buscar esses mecanismos para suportar essa pressão, que não é fácil para um funcionário, não é fácil para qualquer pessoa. Então aí pensando assim, então esses são os tipos de forma, ou seja, pode fazer isso com parceiro, e pode fazer isso lá dentro. Agora só um esclarecimento, às vezes acontece em treinamento especificamente, que a empresa que vai oferecer o trabalho, oferece uma vaga para a pessoa RH do curso, para que ele faça o curso e conheça o curso para ver se é isso que a empresa quer. Isso é diferente de dar um benefício na contratação de alguma coisa na empresa. Então, só para não confundir o que nós estamos falando aqui, porque às vezes é comum às vezes a empresa dar uma bolsa para que conheça o produto. E o mais importante, quando a relação... relação... uma amostra grátis que você dá para a empresa, por exemplo, de um fornecedor, para que se conheça o produto para usar na própria empresa, porque é uma política normal de se fazer. Né? E quando a relação está clara e transparente, isso é super válido. Você falou da questão da amostra grátis. As empresas elas fornecem a amostra grátis para o produto ser consumido, ser experimentado dentro da própria empresa. Sim. Não é uma amostra grátis que é para ser experimentado pela família do funcionário na casa dele, levar para a casa dele. Que às vezes não tem nada a ver com o que está sendo comercializado. Não tem nada a ver com o contexto. Né? É um brinde, né? Outra coisa, um brinde é normal na área de compra ser colocado, depende do valor do brinde, né? Porque às vezes ele dá, calendário, algumas coisas, como faz em todos os institucionais, né? Agora vai lá e dá uma caneta... Uma Montblanc, por exemplo. Uma Montblanc de R$3.000, e aí fica um pouquinho complicado, porque isso é especial para você, né? E a questão Isso é suborno, ok, pessoal? Então cuidado com isso, porque isso às vezes se vê como uma questão normal, mas uma coisa, é normal acontecer, mas isso é ilícito, né? E as empresas lidam de diversas maneiras com esse tipo de situação. Tem empresa que tem no código de ética, olha, pode receber apenas os brindes institucionais, tem empresa que coloca não pode receber nada, tem empresa que coloca um determinado valor. O importante é você ter em mente que, de repente, a proibição total causa aquela vontade da pessoa buscar a coisa errada, de ter aquele presente, ter aquele brinde. Então você tem que tratar a coisa, ou seja, tem uma norma, eu tenho uma política, é isso que eu decidi para a cultura da minha organização. Okay. Então tem uma política da própria empresa para deixar isso claro. Às vezes, quando você deixa isso muito aberto também, ou não cita o assunto, isso deixa uma margem também para se cometer alguma coisa por falta de parâmetros, pode ser? Porque acaba caindo na questão do bom senso. Então, por exemplo, para mim, de repente, aceitar um carro, não ter uma política na minha organização, e aceitar um carro não tem problema nenhum. Agora, para um outro funcionário, também não tem política, mas ele já não, eu posso aceitar o carro, eu não vou aceitar. Então, se você não tem uma política definida,
acaba caindo no bom senso. Obviamente que todo mundo sabe que aceitar um carro não é uma coisa... Esse é um exemplo drástico, mas mas é para deixar bem claro a questão da diferença. Mas tem pessoas que não visualizam isso, não visualizam essa questão de aceitar um carro tem algum tipo de problema. Então, o que a gente sempre gosta e sugere a gente tem que padronizar, tem que colocar uma norma, tem que colocar uma diretriz para não deixar na questão do bom senso. Porque o meu bom senso pode ser um, o do outro funcionário pode ser outro, e aí sim pode começar a surgir os pequenos passos para surgir uma fraude, para surgir um desvio de conduta e um prejuízo para a organização. Isso entraria como regulamento interno da empresa ou um código de ética da empresa? Tem o código de ética, que ele delimita as diretrizes gerais da organização. E, por exemplo, uma área de suprimentos, uma área de compras, muitas vezes eles fazem um código específico da área, para ser mais direto, mais rígido com relação... Porque é muito mais sujeito a esse tipo de assédio. Muito mais sujeito a esse tipo de assédio. Então, eles são mais específicos. Né? E esse é um ponto importante, né? A questão de ser assediado, né? Porque eu sei que me falaram que na área de construção civil, principalmente de grandes obras, alguém me falou, eu vou falar uma expressão que me falaram, só para deixar claro aqui. É impossível se fazer uma transação sem acontecer um ato de suborno, por exemplo. Paulo, você está completamente correto. A gente trata muito casos de corrupção, de suborno, de comissões em grandes consultoras aqui pelo país. Em todas as entrevistas, em todas as investigações, a maioria dos funcionários, eu já fui assediado por uma empreiteira, eu já fui assediado por um prestador de serviço, porque está na agenda deles, é muito comum isso. Então, o problema não é o funcionário ser assediado, ele tem que ter em mente que ele vai ser assediado, isso vai acontecer, esse dilema vai surgir na vida dele. Isso está mostrando na novela agora, Babilônia, onde ela fala assim, tem que ser feito assim, senão a gente não ganha as coisas. E o marido dela fala, da moça, que não se arrisca, a gente não precisa disso. E eu acho interessante as pessoas perceberem dois empresários que são casados falando línguas diferentes. Né? E aí imagina como é que é no dia a dia das empresas. Né? E o mais interessante é que isso acontece de empresa privada para empresa privada. O que está aparecendo na mídia todo dia está falando de uma empresa pública com uma empresa privada. Mas isso acontece na casa da gente, ou seja, na nossa empresa com uma empresa privada, com uma outra empresa privada que tem esse tipo de interesse, tem essa necessidade, tem essa relação. Então, é muito interessante, os funcionários têm que estar preparados para esse tipo de situação, isso vai acontecer. Agora, o fato de receber uma oferta, um assédio de um suborno, de uma comissão, não necessariamente mostra que a pessoa é antiética, que a pessoa está cometendo algo errado. Ela tem que ver como ela vai tratar a situação. Uma coisa é você receber uma oferta e falar, eu não vou aceitar, e mais do que isso, eu vou te descadastrar e vou avisar a minha companhia sobre isso, porque eu não quero que isso volte a acontecer com outro funcionário, porque de repente acontece com outro funcionário que não tem a mesma atitude que eu estou tendo. E aí tem a questão da fragilidade. Tem uma pessoa que está numa situação muito difícil e ela é sediada e é pressionada, ela acaba cedendo por uma situação pessoal. Isso não atenua o ato, né? Mas eu como alguém que rejeitou, vou prevenir para que ninguém sofra esse tipo de assédio e seja tentado a aceitar por uma fragilidade pessoal. Né? Então, isso é muito interessante também, porque o fornecedor, o prestador de serviço, ele é muito inteligente, ele procura muitas vezes estudar, identificar nas relações que ele tem com o funcionário, qual a necessidade daquele funcionário. Se ele tem alguma necessidade pessoal, ou se a necessidade dele muito mais é fechar logo aquele negócio para ele ter um bom resultado e tirar aquela demanda da agenda dele. Então ele é muito esperto nesse sentido, então ele busca essa fragilidade. E se a pessoa ela tem uma fragilidade, uma contingência financeira, ou uma contingência do próprio trabalho, muitas vezes a gente, não estamos falando só de dinheiro, estou falando de um funcionário que ele precisava fechar uma negociação o mais rápido possível. E o que ele fez? Ele falsificou toda a documentação daquela concorrência para ele fechar e tirar aquilo da frente dele, porque ele tinha um prazo com a empresa, uma pressão que foi imposta pela própria organização, que fez ele falsificar uma documentação, fez ele falsificar uma concorrência em si. Né? Ok, vamos para o intervalinho, depois do intervalo conversar com o Mário sobre como prevenir esses atos, ok? Vamos lá, a gente volta já já. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma
Então tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o tema hoje é fraude nas organizações. Só um lembrete, já falei isso semana passada, mas esse mês começam os grupos de estudo da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, da região da Baixada Santista. Segunda-feira, por exemplo, dia 27, nós temos o primeiro encontro do grupo de gestão e liderança, ok? Se você quiser conhecer mais informações, entra no facebook.com/Talentos em Foco, que nós temos mais informações. Mário, e a prevenção? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter alguns itens, por exemplo, a gente estava conversando antes aqui do programa sobre acesso às informações. Posso acessar as informações do funcionário, computador e tal, para monitorar? Isso é uma maneira de prevenir? Isso é uma maneira de prevenir e toda ferramenta que é disponibilizada para o funcionário, quer seja um computador, quer seja um telefone celular, quer seja um automóvel, para executar suas atividades profissionais, ele pode ser monitorado, desde que tenha uma regra muito clara no seu código de ética da companhia. Então, o que a gente sempre sugere é, no código de ética tem que constar que todo e qualquer equipamento ou tecnologia disponibilizada para o funcionário é passível de ser monitorado. Porque aí o funcionário ele tem ciência que ele pode ser monitorado, ele assinou isso e a empresa está respaldada. Então, é muito comum as empresas implantarem sistemas de monitoramento da entrada e da saída de e-mails. Ou seja, eles fazem um set de palavras-chave para poder buscar o que a gente chama de key indicators, ou seja, bandeiras vermelhas. Ou seja, tem uma palavra-chave que pode indicar o vazamento de informações estratégicas do plano estratégico da companhia. Então, caiu naquele set de palavras, aí você vai e analisa aquele e-mail. Ou seja, um e-mail pode estar indo para a concorrência. Tem um e-mail, ou, por exemplo, um funcionário mandando um e-mail pelo e-mail profissional dele para o próprio e-mail pessoal, o que não é adequado, porque ele tem que realizar as atividades dentro da organização, né? O tempo de trabalho. E aí, quando vocês que fazem um funcionário ou estimulam o funcionário a levar trabalho para casa, ele pode levar, às vezes, mais do que trabalho para casa. Ele pode levar as informações confidenciais e está sujeito, não quer dizer que eles fazem isso, ou que façam isso, sujeito a compartilhar informações sigilosas da empresa, né? E isso pode acontecer, e não que o funcionário não possa levar uma atividade para casa, mas essa atividade tem que ser de conhecimento da empresa, tem que ser tratada com a empresa. Então, ou seja, o superior tem que saber, olha, eu estou levando uma atividade, eu estou levando um material que eu vou trabalhar no final de semana e depois eu vou regressar para a empresa, né? Então, isso tem que estar acordado, mas a empresa também ela não pode ser ingênua e pensar que o funcionário não vai criar seu próprio banco de dados, banco de informações na casa dele. Então, por isso que as empresas muitas vezes criam contratos de confidencialidade das informações, que a pessoa não pode utilizar durante um determinado período, quando ela saia da companhia. Aí a gente tem os mecanismos de bloqueio de uso de pendrive, Sim. de material de cópia, para você não pegar informações e levar sem autorização da própria empresa. Às vezes a cópia é feita num computador específico só, que fica na parte de TI da empresa, alguma coisa assim, né? Então aí dali tem que ter autorização, aí consegue fazer cópia. Sim. E o que acontece muito também, além da questão da prevenção pela questão da tecnologia, do monitoramento do e-mail, tem também o monitoramento das operações, das transações. Ou seja, um funcionário que não tem a capacidade, não tem a permissão para fazer uma determinada operação na companhia, começou a fazer uma determinada operação. Isso também chama atenção, porque a empresa é passível de monitorar essa operação. Isso é muito comum também em empresas que
do ramo bancário, ou seja, cartão de crédito, ou seja, eles controlam todo e qualquer tipo de operação que sai numa linearidade, foi para um ponto divergente do tradicional, acende aquela bandeira e vamos olhar o que aquele funcionário fez, por que ele fez aquela operação, qual foi a autorização que ele teve, ou, por exemplo, ele usou o usuário e a senha de um outro funcionário. E aí, essa questão do uso do usuário e senha, seja sem permissão, porque descobriu qual é, uma das coisas que tem que ter cuidado é não ficar emprestando a sua usuário e senha para os outros o tempo todo, porque tem gente que faz isso e as pessoas compartilham o usuário e senha do colega, e aí se alguém faz alguma coisa errada em seu nome, quem paga é você a princípio, né? É, você a princípio. E isso é muito comum também. Em muitas empresas, a justificativa que uma pessoa que se envolveu numa fraude ou que cometeu algum tipo de erro, mas aqui é normal, todo mundo empresta a senha, empresta o usuário. A gente teve um caso muito interessante que todas as informações, todas as evidências, tudo que foi monitorado levava a crer que era uma determinada funcionária responsável pela fraude. Mas depois de toda a análise, depois de ser feita várias entrevistas, a gente identificou que 2 funcionários que tinham acesso ao usuário e à senha dessa funcionária, no momento que ela ia ao banheiro, no momento que ela ia para uma determinada reunião, um deles sentava na máquina dela, o outro ficava na porta observando para ver, olha, quando ela se aproximar aqui da sala, eu te aviso, você sai e para de fazer a fraude. Então, se você não fizesse uma entrevista com essa funcionária, uma entrevista com os outros funcionários pares dela, provavelmente essa funcionária ia ser demitida por justa causa, ia responder ao processo civil e processo criminal, porque toda a evidência e toda a prova lógica estava no nome dela. E o problema provavelmente não ia ser resolvido porque quem estava fazendo a fraude eram outras 2 pessoas. Então, a questão da investigação, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não cometer nenhum tipo de injustiça, porque é a vida de uma pessoa que está em jogo. Agora, do ponto de vista preventivo, tem muita coisa que a gente pode fazer do ponto de vista preventivo e mais precisamente na entrada do colaborador na organização, no processo de seleção. O processo de seleção tem uma série de etapas importantes, testes psicológicos, análise de desempenho, análise do currículo, das habilidades, da capacidade, mas uma coisa que é muito importante, que a gente usa muito, é uma ferramenta chamada PIR, Potencial de Integridade Resiliente. Qual o grande objetivo dessa ferramenta? Identificar o nível de resiliência que um participante, que um candidato a uma posição estratégica tem frente aos dilemas éticos que surgem na carreira dele, no exercício das suas atividades. Tá, e esse teste ele mostra que características que ele pode mostrar, por exemplo, sobre a pessoa, seja, vamos chamar de positiva ou negativa? Na realidade ele mede os potenciais, ou qual é o potencial que aquela pessoa tem para resistir, por exemplo, a um dilema de corrupção do subitem conflitos de interesse. Então a gente coloca, existe um dilema de conflito de interesse, e aí a pessoa ela vai dar a resposta dela sobre aquele dilema. A resposta pode ser de 3 maneiras. Ou por uma resposta de uma pergunta de múltipla escolha, ele vai escolher uma alternativa, ou uma resposta dissertativa, que a gente vai analisar o conteúdo da resposta dele, então quais os verbos que ele utiliza, quais os pronomes, isso indica alguma dissimulação, isso indica algum tipo de falta de verdade. E uma outra maneira que ele tem para responder nessa ferramenta é por relato em vídeo. Ou seja, a pessoa ela relata como seria a postura dela frente a uma situação de conflito de interesse. Por exemplo, eu estou contratando um serviço de uma empresa que é do meu próprio pai. O que você faria numa situação como essa? Você contrataria, você passaria as informações da concorrência para o teu pai ou não? E isso vai mostrar qual o potencial que ele tem para resistir a esse dilema. Se ele tem uma alta resiliência, ou seja, não, eu não vou contratar a empresa do meu pai, e mais do que isso, eu vou informar a companhia que eu não posso conduzir nenhum tipo de negociação, tem que ser um outro comprador, tem que ser um outro profissional, porque eu tô comprometido nessa atividade. Você falou isso, me lembrou um caso de síndica que estava contratando o sogro para fazer trabalho e eu era do conselho. Nossa. E a gente tentando explicar para a pessoa que estava errada e ela achando absurdo, porque ela estava contratando o sogro porque ela confiava nele. Não, mas mas eu confio nele. Eu falei, mas o valor inclusive está mais caro que o normal, né? Não era nenhum absurdo de valor, mas era mais caro. Porque ele faz um ótimo trabalho e ele cobra esse valor mesmo. Aí o nível de argumentação foi tão complicado e depois isso gerou um problema na Assembleia terrível. Não, e o interessante é que eles dizem o seguinte, não, e eu vou poder cobrar mais ele, porque ele é próximo. Não, é muito pelo contrário. Como é que você vai cobrar uma pessoa que é próxima? Como é que você vai... criar um conflito familiar. A coisa vai acontecer em casa, na festa de aniversário, vai acontecer no final do ano, né? Então é muito difícil esse tipo de situação. Então, nessa ferramenta, a gente falou de um só dilema, que é a corrupção do ponto de vista de conflito de interesse. Mas tem vários outros dilemas. No corrupção, por exemplo, tem suborno, tem conflito de interesse, tem extorsão econômica, aí tem uma outra caixa que é apropriação
indevida e tem uma outra caixa que a gente fala que é demonstrações fraudulentas. O que significa isso? São manipulações de resultado, manipulações de estoque, manipulações de inventário, que muitas vezes o funcionário está ali propenso a dizer porque o meu estoque está com uma diferença e o meu chefe pede, olha, vamos zerar essa diferença, altera no sistema e a gente começa o ano melhor, começa o mês melhor. Então a gente simula uma série de dilemas éticos que a pessoa está sujeita a vivenciar na sua carreira profissional e procura entender qual o potencial que essa pessoa tem para resistir a esse dilema ético. Então dá um resultado muito interessante porque você identificando o potencial que está abaixo, você pode oferecer soluções para desenvolver essa pessoa. E uma solução para desenvolver essa pessoa é até mesmo a leitura do código de ética junto com ela. Uma coisa que a gente fala que é a integridade inteligente. Não basta só você ter o código de ética na tua gaveta. Você tem que mostrar, se você fizer a manipulação de resultado, pode acontecer isso com você, você pode ser identificado, pode ser demitido por justa causa, pode ter uma ação civil, uma ação criminal. Agora, se você fizer a coisa correta, você vai ter uma exposição positiva dentro da organização, você pode ter uma carreira, uma alavancada na tua carreira porque você seguiu o que realmente a empresa busca. Então, a gente sempre luta por isso. Não basta só você ter arquivado a coisa, mas tem que ser a questão da integridade inteligente. Mostrar a vantagem do caminho positivo e a desvantagem do caminho negativo. Só para a gente fechar, pode dar nesse resultado desse trabalho que você faz de verificação de prevenção que a pessoa tem desvio de caráter, né? Na realidade, não é a gente não fala que... Não chama desvio de caráter. Não fala de desvio de caráter, a gente também não diz que a pessoa é ética ou não é ética, é honesta. O que a gente diz ela tem um potencial baixo, ela precisa ser desenvolvida porque se aparecer um dilema ético, a chance dela se aproveitar desse dilema ético é muito grande. Se ela tiver uma chance muito grande, a empresa pode optar por não manter essa pessoa porque ela está entrando em conflito com os próprios valores da empresa. No caso de candidato é muito mais fácil. Sim, porque você não vai contratar. Você não vai contratar. Agora, no caso de um funcionário, a empresa ela vai ter que tomar uma decisão. E ver o histórico dessa pessoa também. E ver o histórico, ver o desempenho dessa pessoa. Mas o importante a empresa está disposta a investir tempo, dinheiro e soluções para desenvolver aquele funcionário. Muitas vezes a empresa está por quê? Porque foi um funcionário que sempre teve um bom desempenho. Sim. E não lidou com aquele conflito. Agora, o problema e quando ele lidar com aquele conflito? Aí pode colocar o que você falou, né? Faz simulações, aí no caso reais, colocando em situações com menos risco para a empresa, para poder verificar antes, mostrando o código de ética, trabalhando isso com ela, colocando para ela uma situação real mesmo, no dia a dia para ver como ela se comporta nesse sentido. Né? E as pessoas gostam de receber esse tipo de retorno, porque elas sentem necessidade de entender, olha, será que realmente eu estou alinhada eticamente com o que a empresa espera, com o que a empresa busca para os seus profissionais? Então é muito prazeroso você fazer isso e mostrar, esse é o caminho que a gente espera que você siga dentro da nossa organização. Ok, eu agradeço a sua presença, Mário. Eu que agradeço. Valeu. Agradeço a sua audiência também. Lembre-se que você pode acessar informações do nosso programa no facebook.com/Talentos em Foco, pode ver os programas que já foram para o ar pelo youtube.com/Talentos em Foco e também entrar em contato pelo e-mail que é o talentosemfoco@gmail.com. Obrigado, boa semana, até semana que vem.